e amigas, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E por falar em sanidade, seja bem-vinda, Josiane, a voz mais sã desse programa. Muito obrigada, Ivan. Olá, já mudou? Mudou o roteiro, quebrou o negócio. Quebrou a banca. Fala, galera, Mentes em Foco, vamos lá para mais um programa. Mais um episódio. E como é que é a fala que eu comentei, né? Não vou fazer. E hoje o programa está diferente. Não vou fazer essa. Não está diferente hoje o programa? Não vou fazer esse comentário. Hoje nós trouxemos o nosso amigo Fernando Rosa para bater um super papo sobre empreendedorismo, disrupção, inovação, liderança. O cardápio tá cheio, né, Fernando? Hoje tem bastante assunto para a gente trocar aqui, Ivan. Vamos falar sobre inovação, disrupção, liderança, empreendedorismo e outras coisas mais. Será que cabe tudo num programa só? Quando a gente fala de comportamento humano, fala de pessoas, a gente vai juntando, preparando para ter uma base para que a gente possa expandir por várias áreas. Mas o que nós vamos falar é sobre a essência da disrupção, focada no empreendedor, focada no líder, focada no crescimento das pessoas e empresas. Bem-vindo ao Mentes em Foco, edição full, duração de 4 horas de programa para você. Pegue a sua pipoca e vamos começar. Não, hoje o nosso programa, além de tudo, tem com voz de locutor, né? Não, o Fernando tem uma roda. Olá. Bom, a audiência senhora subiu só com esse olá, bem-vindos dele. Só com essa. Ô, Josi, foi um elogio, porque em alguns treinamentos, uma vez já me falaram assim, Fernando, que voz de locutor de supermercado. Não perca a promoção. Temos tomate. Fernando, então, com essa voz de locutor, começa contando pra gente quem é o Fernando Rosa. Opa, vamos lá. Quem é o Fernando Rosa? Bom, eu trabalho com treinamento, desenvolvimento de pessoas. Digo que a primeira vez, Ivan, que eu recebi um cachê para dar uma palestra foi em 2003. Então, desde 2003 que eu vivo nesse mundo dos treinamentos, então como base assim a formação e administração de empresas, mas com vários treinamentos voltados ao desenvolvimento humano, com pós em psicologia positiva, gestão de pessoas. E eu trabalho rodando o Brasil e fora também, já tive a oportunidade de dar treinamentos na Colômbia, no Japão, desenvolvendo líderes. Então hoje eu trabalho com mentoria para líderes. E o Fernando fala japonês um pouco? Nihongo akatasu koshi dake ne? Se você quer saber o que o Fernando falou, não perca esse programa até o final. Ao final ele irá revelar o que ele disse. Xingou você, com certeza. Provavelmente, mas eu tô até palpitando aqui, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não falo bem Nihongo, não falo bem japonês. Mas graças a um pouquinho que eu falo, uma vez salvou uma palestra o fato de saber falar um pouquinho. Como que assim? A gente vai falar de inovação. De inovar. E as palestras geralmente são sempre as mesmas coisas, aquela estrutura, vai um slide, vai uma dinâmica, uma mensagem motivacional. Certa vez, Josi, eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo, em Cosmópolis. E o meu contratante passou um briefing. Olha, vai ser um evento, uma convenção de vendas. Eu esperando o que numa convenção de vendas? Aquele tradicional. Uma plateia gigante, várias pessoas, e vamos lá, vamos fazer uma palestra show. Quando eu cheguei na cidade, no local do evento, vazio. A cidade já é, né? Cosmópolis já é pequenininho. Mas o ambiente que eu fui, vazio. Ué, cadê os ônibus? Cadê os carros? Poucas pessoas. Cheguei lá, tinham 30 pessoas, Ivan. 30 executivos de vários cantos do Brasil para aquele evento. E eu falei com o gerente de RH, vem cá, mas não era uma convenção? Sim, mas só para os principais executivos. E todos eles... Uma convenção personalité. Exato, e todos eles assim numa faixa etária dos seus 40 para cima, e na época eu tinha 28 anos, 28, 29 anos. Eu falei, eita, deixa eu... Acho que eles falaram a mesma coisa da que te viram, né? Eita, o palestrante... Meu amigo, o palestrante tem idade pra ser meu filho. O presidente da empresa já veio me conhecer. Um japonesinho com seus 70 e poucos anos. Aí chegou caminhando assim, cadê o palestrante? Aí o gerente de RH, está aqui. Ele me mediu do pé à cabeça e saiu. E saiu, literalmente me deu as costas, nem me cumprimentou. Eu falei, meu Deus, e agora? Tenho que fazer algo diferente? Algo inovador? Aí o gerente me vira assim, Fernando, fica tranquilo, o nosso presidente sempre dorme nas nossas reuniões. Isso foi pra te confortar. Obrigado pelo incentivo. Eu falei, calma, eu vou ter que inovar. Olhei para o rosto de todos os participantes, quase todos descendentes de japonês. Aí eu comecei a palestra, falei, vou começar diferente, mexi rapidamente em alguns slides que eu tinha preparado ali e foi começar a palestra. Ohayou, genki desu ka? Watashi wa Fernando desu.
Na hora todo mundo arregalou os olhos. Não, assim. Abriram, acho que daí o olho ficou... O presidente, Ivan, ele arregalou o olho desse tamanho. Nihongo wakata! Eu acabei de... Ele falou assim, você sabe falar japonês? Você entende japonês? Eu, wakarimashita. E respondi um pouquinho pra ele, mas eu não sabia, gente, não sabia quase nada. Sabia uma meia dúzia de frases. Mas já arrasou. Ali eu conquistei a plateia. Ali eu inovei, fiz diferente, fiz algo que eles não esperavam. E aquela palestra que era para ser de 1 hora, ficamos mais de 1 hora, o bate-papo fluiu. Por quê? Nós inovamos, nós fizemos algo diferente. Então, assim, essa brincadeira que nós fizemos aqui de falar ali em japonês, essa deixa que você deu, Ivan, já serve para a gente perceber que se você quer empreender, se você quer ser um grande líder, procure inovar. Procure fazer o que as pessoas não esperam, para que você gere nela aquela sensação assim de opa, uau, algo inovador. Fator surpresa, ele atrai, ele chama atenção. E quando eu falo ele chama atenção do seu colaborador, para você que é líder que está nos ouvindo. Ele chama atenção do seu cliente, para você que é um empresário, para você que é um empreendedor. Você que quer empreender, precisa de um parceiro, você tem que ter algo inovador, algo disruptivo, algo que vai gerar um novo comportamento. E essa nossa deixa foi o japonês. Mas, Fernando, japonês. Aí tem uma coisa interessante, porque inovação, e não é qualquer inovação, porque você poderia ter entrado lá de repente e falado e feito o número de engolidor de espada. Eles vão ficar também surpresos, mas você fez uma inovação que criou uma conexão, né? Que você foi na raiz histórica deles, do povo, então mexeu com a parte emocional. E quando a gente mexe com a parte emocional, a gente abraça, exato. Porque quando a gente fala de um empreendedorismo disruptivo, uma liderança que tem um comportamento que geram ações disruptivas, são ações que não é apenas diferente, não apenas inovadora, mas que gera uma mudança de comportamento, de atitude, que o que estava antes, opa, deixa de lado, vamos buscar agora essa nova forma de agir. O que é disrupção? Porque quem está ouvindo a gente, de repente, já ouviu, porque é uma palavra muito citada no mundo atualmente. no mundo das startups, mas para que ele tenha clareza, assim, disrupção é inovação? Inovação é disrupção? Qual que é a diferença ou a semelhança nesses termos? Vamos colocar a disrupção como um estágio acima da inovação, porque ela vai levar você a uma atitude diferente, a um comportamento diferente que vai mudar os seus hábitos. Pegamos alguns exemplos de empresas com uma inovação disruptiva. Os aplicativos de veículo, Uber, entre outros que nós temos aí, vamos citar o Uber mais famoso ali. Hoje, para nós é natural. Houve uma inovação disruptiva que mudou o comportamento que nós, principalmente que estamos aqui em São Paulo, onde nós estamos gravando o nosso podcast, aqui pra gente em São Paulo é natural você pegar um Uber. Vamos para uma outra inovação disruptiva que gera uma mudança de comportamento e não só de algo novo. Não somente de algo novo, mas que gera um comportamento que vai consolidar ao longo dos anos e você vai deixar de fazer aquilo lá atrás. Alocação de vídeos, de locadora, Blockbuster, que deixou de existir, e agora hoje nós temos vários streamings, o Netflix, entre outros aí. Então, a inovação, ela gera algo diferente. Vamos inovar a forma de transmitir uma comunicação para a nossa audiência? Sim, vamos inovar, vamos colocar um podcast, vamos fazer um e-book. Isso tem acontecido muito no mundo do desenvolvimento. Agora vamos gerar uma inovação que gera uma disrupção, uma nova forma de aprender. Vamos trazer agora essa época que nós passamos, e estamos passando da pandemia em si, no nosso segmento de desenvolvimento. Antes era estranho você treinar, você aprender somente online. Hoje, cada vez mais, as empresas que eu atendo estão com este comportamento e me pedem, solicitam o treinamento virtual. Isso é interessantíssimo, porque no nosso segmento de consultoria mesmo, isso foi tão marcante, porque até 2019, assim, se nós propuséssemos um projeto de consultoria, falar, olha, quer fazer online ou presencial? Não, presencial, online é esquisito, conexão, não funciona bem, é estranho. Hoje, se eu pergunto para um novo cliente, um projeto, você gostaria de fazer presencial ou online? Presencial para quê? Vai gastar com passagem, deslocamento, agenda? Online. Esses 2 anos, eles catequizaram, entre aspas, eles ensinaram o nosso mercado a trabalhar no formato online, porque as ferramentas, assim, posso estar enganado, mas acho que de forma geral, são as mesmas que já estavam disponíveis em 2019 com aprimoramentos. Sim. Mas elas não eram utilizadas, porque hoje, quando a gente pensa num projeto digital, é recurso de videoconferência, chatbot, mapa, interação, Canva, tem várias ferramentas
a maioria existia, foram aprimorados, mas o nosso padrão de comportamento é que mudou, né? Exatamente. Muda esse padrão de comportamento e nos obriga a inovar mais, a criar novas formas de melhorar aquilo que lá atrás já existia, mas não era tão trabalhado, não era tão incentivado. Ontem mesmo eu tenho um cliente, um executivo de uma empresa que fica em Taubaté. Ele teve um imprevisto, ficou todo sem jeito. Fernando, vou ter que atrasar a nossa reunião. Falei, calma, não precisa atrasar. Prefere passar para sexta-feira, no mesmo horário? Não vai atrapalhar a sua agenda? Eu falei, a resposta que eu mandei para ele no WhatsApp ali foi, esta é a vantagem do trabalho online, essa flexibilidade. Eu estava no meu computador, estava com a minha agenda programada, me preparei para aquela reunião. Alguns minutos antes ele teve um imprevisto. Imagina se eu tivesse feito esse processo de desenvolvimento, uma mentoria para um executivo, diretor de uma grande multinacional, se eu fizesse presencial. A minha ida até Taubaté ou a vinda dele a São Paulo, qualquer imprevisto ia atrapalhar bastante, ia onerar. Agora, com o mundo virtual, com esta mudança de comportamento, não. Então, empreendedor, líder, o que você puder fazer de mudança na sua empresa, no seu comportamento, na sua equipe, analise os benefícios, as vantagens e desvantagens, o que é maior, o que é menor. Há uma desvantagem que perde esse contato. Bem aqui na nossa chegada, a gente até falou, eu e Josi, assim, poxa, quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, não tem esse contato físico. Nós dois também, nós falamos, mas parece que a gente está mais próximo, telefone, né? Mas também só por telefone. Reparamos que o telhado diminuiu um pouco dos dois lados, né? E na verdade, eu me pergunto, qual foi a última vez que nós nos vimos presencialmente? Eu sei, eu sou a pessoa da memória. Quando foi? No evento em Campinas, em 2000 e tralalá. E tralalá, por quê? Nossa! Sim. Não parece. E aí, Josi, você acaba de mostrar pra gente que as pessoas, elas têm medo da inovação. Porque as coisas vão começar a inovar, vão começar a afastar esse contato humano. Vão começar a deixar as pessoas mais no mundo virtual, aquelas coisas de filmes high-tech, que agora vai ser tudo metaverso, vai distanciar. Se você souber usar a tecnologia muito bem, de maneira assim, para o que ela nasceu, que é para facilitar a nossa vida, ela não distancia. Porque, sinceramente, o contato que eu tenho com vocês dois, que desde acho que de 2015, se eu não me engano, que foi o presencial, ao vivo que nós estivemos juntos, de lá para cá, nós construímos uma relação totalmente via WhatsApp, e-mail, telefone, fizemos um projeto gigantesco junto há uns 2, 3 anos atrás, e parece que você, Josi, e você, Ivan, fazem parte da minha família. A gente tem um carinho muito grande, sendo que nós nos vimos poucas vezes presencial. Então, quando você utiliza a inovação, as coisas inovadoras que vão surgindo como a tecnologia, de uma forma, assim, com qualidade, não de uma forma obsoleta, não assim com um vício, você pode sim gerar laços. E acho que assim tem uma questão importante, né, que é quando existe essa conexão presencial, ela tem que ser aproveitada, e o que eu acho que mantém os laços são os valores, né, que se conectam um com o outro, né, o que te conecta com outra pessoa. São os valores, eu acho que é basicamente os valores que conectam você com outra pessoa, ou que você se distancia de alguém, é porque você não concorda com algumas coisas tomadas. E acho que essa é uma questão, né, de manter o processo, manter a relação tão próxima, em função dos valores, e a sua tomada de decisão muitas vezes não, né? A tomada de decisão é pautada nos seus valores pessoais. E aí tem uma frase, uma mensagem de Jung, que fala muito desta conexão, que diz assim: quando você estiver na frente de uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Deixa de lado ferramentas, conceitos, status, títulos, seja uma alma humana. Eu coloco isso agora para a nossa conexão virtual, para esse mundo virtual que nós vivemos de tantas conexões. Muda a palavra. Quando você estiver conectado com uma outra alma humana, se conecte àquela alma, àquela pessoa. Não é porque eu estou fazendo uma sessão de mentoria com a pessoa do outro lado da tela e eu estou olhando para aquela bolinha pequena do computador, que eu estou olhando para um equipamento. É uma outra pessoa que está me sentindo, que está me acompanhando, assim como você, que está ouvindo aqui o nosso podcast, que talvez esteja aqui assistindo, eu olhando aqui para você, eu estou conectado com você. Nós nos reunimos aqui para bater um papo com você, para mostrar para você que empreender, liderar,
Cuidar da sua carreira é pensar em pessoas. Então, escute a mensagem de hoje e os outros podcasts que nós temos aqui, focando nas pessoas que você trabalha, nas pessoas que você desenvolve, nas pessoas com quem você faz parcerias e relacionamentos no seu dia a dia. Porque a vida, ela é feita de pessoas. O seu crescimento profissional e pessoal não depende só de equipamentos, depende da sua relação com as pessoas. Agora era a hora que eu ia pedir para o editor colocar carruagens de fogo ao fundo, enquanto o Fernando vai falando e vai aumentando o volume, e eu estou com você, ia ficar o máximo, ia dar um corte tremendo pro programa. Mas aí eu estava ouvindo o Fernando aqui, e a gente tem um programa da ocitocina, né, que a gente fala sobre a felicidade, o hormônio da felicidade, e que essa, né, a presença, um abraço, libera a ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Mas os estudos comprovam já que esse hormônio da felicidade pode ser liberado através dessa conexão, através do virtual. Então você não precisa estar só presencialmente para liberar, desde que exista essa conexão de olhar e entender que você não está numa máquina, você está se conectando através dessa máquina, mas com um outro ser humano, né? Exatamente. E aí você tem essa liberação da ocitocina. Isso, e agora eu vou aproveitar e fazer consultoria com o Fernando, né? Porque ele é um especialista em mudança de comportamento. Eu queria ouvir sua opinião sobre, assim, uma concepção que eu tenho, tá? Mas você já tem uma concepção, você já vai com preconceito. Exatamente, mas ele com argumentos fundamentados, ele pode mudar a minha concepção e de repente me mostrar um outro lado. Mas quando a gente fala em mudança de comportamento, como você disse, eu quero provocar uma disrupção. Essa disrupção eu estou entendendo que é de fato uma mudança de comportamento, ou seja, não é mais algo coercitivo que as pessoas estão mudando porque elas estão obrigadas, mas é algo que elas vão fazer agora por vontade própria, elas adotaram um novo comportamento. Porque assim, acho que deve ter muita empresa que te procura com aquele sonho, né, assim, olha, Fernando, eu preciso mudar o comportamento das pessoas aqui, agora eu quero ter líderes inovadores, eu quero ter uma liderança humanizada, quero ter colaboradores com visão de dono, como se fosse assim, tipo, você vai lá, vai pregar alguma coisa ali, vai catequizar eles em um evento e vai sair todo mundo transformado. E acho que é mais do que isso. Eu tenho uma visão que, assim, no meu ponto de vista, as pessoas mudam o comportamento efetivamente quando você oferece um caminho talvez melhor. Você usou o exemplo do Uber, o aplicativo. Eu tinha um modelo para utilizar um transporte como um táxi, por exemplo, aí eu vim com uma proposta que é mais vantajoso. Pô, tá na cara que as pessoas vão mudar o comportamento, pelo menos eu espero que elas mudem porque eu estou oferecendo algo melhor. Nas empresas, quando eu falo em mudar esse comportamento, você entende que eu preciso realmente mostrar, nem que seja para mostrar, mas oferecer e dizer que é melhor para elas, convencê-las de que é melhor esse novo comportamento que eu estou pregando, oferecer um caminho. Ou tem outras formas de mudar comportamento, de causar essa disrupção? Como é que você vê esse processo? 4 etapas. Adoro quem vem com 4 passos para a mudança. Bota o corte aí, editor. 4, por favor. Para quê? Para ficar processual e ficar mais claro na mente das pessoas. Você quer gerar uma mudança? As empresas quando me contratam, poxa, quero melhorar minhas vendas. Sim, mas de que forma? Quero melhorar o papel do meu líder, o trabalho da minha liderança ali, o comprometimento, o trabalho em equipe. Então vamos pensar em 4 formas. Primeiro me diz uma coisa, qual é o problema? Que problema que nós temos hoje? O problema está na locomoção? Está caro para pegar um táxi? Está difícil de achar um táxi? Então vamos achar uma solução que fica mais econômica e que fica na palma da sua mão. Achamos o problema e achamos o quê? O desejo. Qual o desejo? Eu quero ver essa solução. Então, quando você, líder, for trabalhar o desenvolvimento da sua equipe, mudar um comportamento, deixa claro qual é o problema em si. Onde está doendo? O ser humano, ele gosta muito de dar atenção àquilo que lhe gera uma insatisfação. A gente gosta de assistir filme que gera desconforto na gente. Prende. Então começa. Qual é o problema que nós temos? Qual é a dor? Qual vai ser a transformação? Primeira etapa, problema. Segundo, a transformação. Que transformação que eu vou gerar? Ainda não é benefício, mas sim a transformação. Como que vai ser a minha vida depois de aderir a esta nova atitude, esse novo comportamento, esse novo recurso, essa nova tecnologia? Qual é a solução, a transformação em si? Terceira etapa, aí é a solução em si. Eu gerei o quê? O convencimento. Porque eu falei que você tem um problema e que você pode ter a sua vida transformada, mudada. Agora, de que forma? Qual a forma que eu vou te entregar essa solução? Aí eu vou descrever.
Olha, através de um aplicativo que você vai ter na palma da tua mão, vários contatos ali diretamente com os motoristas, você vai facilitar na hora de pagar, vai ser seguro. Vim com a solução em si. Às vezes, Ivan, eu quero convencer a minha equipe de uma mudança, já mostrando passo a passo a solução. E eu ainda não convenci. E eu convenço as pessoas não só pela razão, mas sim pela emoção. E quando eu citei para você que você, meu vendedor, não está atingindo as metas, não está batendo as metas, você, líder, está perdendo a mão ali com a sua equipe, olha só o tanto de turnover, o número de turnover que está alto, olha só faltas, absenteísmo, enfim, problema na liderança. Comecei a mexer no problema, na dor. Aí eu vou o quê? Você não gostaria de ter uma liderança mais próxima com seu time, uma equipe que traz resultado, um ambiente agradável? Poxa, olha a transformação. Aí sim eu venho com a solução, que aí a solução já vai um pouco na razão, o passo a passo. O que eu vou entregar para você? Daqui a pouco a gente traz alguns exemplos de cases, algumas situações que a gente usa essa estrutura. E para fechar, aí sim eu venho com os benefícios. Falei do problema, etapa 1. Etapa 2, falamos da transformação que vai ser gerada. Etapa 3, que é a mais densa, que é a solução em si. E aí eu finalizo com os benefícios. Porque agora você não precisa ficar mais lá na rua tomando chuva esperando o seu táxi. Agora você vai ter o conforto da sua casa, você vai pedir o seu carro onde você estiver. Você não tem mais problema de ficar procurando estacionamento, porque agora você vai conseguir através do aplicativo a sua locomoção. Você, líder, tendo uma equipe que vai ter menos absenteísmo, um turnover menor, você vai ter mais tempo para você vai fidelizar a sua equipe, você vai ter um time mais conectado. Começo a falar dos benefícios para fechar essa transformação. Então, quando a gente fala de vender uma ideia de uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, pensa nessa linha, nesses 4 passos. Faz sentido para vocês? Agora deixa eu entrevistá-los. Faz sentido para vocês? Eu já tô aqui, já estava anotando aqui, passo 1, passo 2. Vai ficar gravado, depois você assiste esse podcast, fica muito legal. Eu recomendo. Boa ideia, ótima ideia. Não ia falar nada. Não, na verdade, estou aqui pensando, né, sobre tudo isso que a gente está falando, sobre empreendimento e tal. E aí tô vendo, né, o Fernando hoje veio para cá com a gente, trouxe sua filha, e a gente também traz a nossa e tudo mais. E este é o processo do empreendedor, deste empreendimento, do empreendedor de agora, né? Porque antes a gente não envolvia muito, né? Sim. Isso foi uma coisa legal, você quase, né, se matava para deixar o filho isso, aquilo. E agora eles estão, né, integrados na nossa vida e fazendo parte. E um ganho já é eles fazerem parte, e o outro ganho é que a gente ensina pelo modelo, né? Exatamente. Então, por mais que às vezes a gente acredita que eles não estão prestando atenção no que nós estamos falando ou fazendo, mas eles estão envolvidos no nosso dia a dia, e isso faz parte da formação, do desenvolvimento e de tudo. Então, assim, eu tô aqui, na verdade, só quis compartilhar o sentimento, né, que para mim é muito importante. Também, assim, fazendo esse mesmo paralelo 2019 e 2020 de novo, né? 2022, 2021, quando começou a questão da pandemia, também era assim, você fazia uma videoconferência, era um esforço teatral para você ocultar o fato de que você é um pai de família, que você tem cachorro em casa, que você... que passa o caminhão do ovo na porta da sua casa na hora que você tá... Nossa, era uma coisa assim constrangedora, qualquer tipo de... Aqui em São Paulo não tem caminhão do ovo. Caminhão do ovo é coisa do interior. Não. Nós estamos falando de São Paulo, mas eu estava numa videoconferência com um cliente de Recife há um tempo atrás. E Recife é uma capital importante. E no meio da fala ele falou: gente, eu só vou ter que pedir desculpa agora porque tá passando o caminhão do ovo na porta de casa. De fato começou. Ó, a dúzia do ovo galado, ovo não sei o quê. Mas agora as pessoas não têm... Hoje em dia, nós fazemos videoconferências, atendi gestora com criança no colo, cachorro, o próprio Fábio trabalha com a gente, outro dia estava numa vida e subiu o gato dele aqui, não pareceu o papagaio do pirata, e tá tudo bem, né? Vida normal. Isso é disruptivo? Sem dúvida, é o quê? É a aceitação que nós, acabamos de falar, somos seres humanos, somos pessoas como todas as outras pessoas, que você, não é porque você está na frente de um microfone, na frente de uma câmera, que você se virou o quê? Um personagem de Hollywood. Não,
É natural. E hoje, cada vez mais, eu vejo nos executivos que eu atendo. Isso, essa ia ser a minha é isso que eu quero saber, né? Sobre essa. Como é que você vê a mentalidade deles? A importância de entender o todo, de entender as pessoas que estão à nossa volta. E ainda mais essa fase que nós vivemos agora, que quantas pessoas perderam entes queridos ao longo dessa pandemia, o quanto o líder precisou lidar com essas situações, que, poxa, aquele meu liderado, aquela pessoa da minha equipe, teve uma perda próxima. Aquela pessoa tem filhos, então as empresas começaram a ter essa visão um pouco mais global do indivíduo profissional. Não é apenas mais um boneco, um número. Eu já tive um colega de trabalho que ele chamava as pessoas de recurso. Vamos alocar um recurso ali. Isso é um termo muito usado no mundo da tecnologia, né? A palavra RH usa muito também, é recurso humano, que a gente é veementemente contra, né? Embora seja um jargão muito comum. Então, não há problema usar o termo recurso, desde que você não veja aquela pessoa como uma peça. Deixa eu usar esse recurso para tomar água. Isso é uma peça. Uhum. Agora, um ser vivo, uma pessoa, eu tenho que ver esse conjunto. E quando nós viemos aqui para o mundo virtual, para o online, nós ficamos mais à vontade, abrimos um pouco mais a nossa intimidade, porque hoje os meus clientes entram na minha casa. Queira ou não, eu estou ali com eles, daí eu moro na região central de São Paulo, vira e mexe, passa uma ambulância, uma viatura, enfim. Tem os barulhos externos. Eu tenho o Duque, o meu cachorro. A Rafa, minha filhinha, já está bem atenta. Ela sabe quando a porta está fechada ali, ela sabe quando eu entro, quando eu não entro. Então, há essa parceria. E então a gente humanizou ainda mais as relações. Eu me recordo, Ivan, Josi, em 2015, 2016 mais ou menos, eu atendi uma grande empresa. E lá eu fui coach do presidente, do vice e de 4 diretores. Um deles estava tendo uma dificuldade na sua performance. E o meu trabalho como coach de executivos era focado o quê? No profissional. Porém, na primeira sessão, não tinha dado liga. Ele, 10 anos mais velho que eu, já foi presidente de grandes empresas. E ele virou assim, como que o meu presidente me coloca um coach tão jovem? Eu tinha 30 e poucos anos na época, né? Hoje eu estou com 43, eu devia ter uns 38 anos, 37 por aí. E um coach tão jovem e não estava dando liga na primeira sessão. Na segunda, já começou a fluir um pouco melhor. De repente, na terceira, eu achei o ponto. O ponto não era profissional. Uma bagagem, uma experiência fantástica. O ponto foi quando eu olhei na mesa dele a foto do filho e fiz uma pergunta pontual sobre o filho. E ele estava passando por uma fase delicada com o filho. Na minha abordagem, na minha sessão, eu fiz algumas intervenções, algumas sugestões mais para o lado paternal dele ali, pai e filho. E fez muito sentido. Dali para frente, as nossas sessões fluíram de uma forma fantástica. A performance dele melhorou. Portanto, não adianta você olhar apenas o profissional. É global. É a pessoa como um todo. Por muitos anos existiu uma fala, né, uma expressão que era assim, virar a chave. Sim. Assim, você tem, quando você chega aqui, você vira a chave, como se as pessoas fossem máquinas, né? Eu entro às 8 da manhã, eu viro a chave, agora eu sou o Ivan profissional, então não tem problema em casa, não briguei com a minha esposa, não importa o que tenha acontecido, agora eu sou o Ivan. O editor vai... Chora, editor, eu vou falar de novo disso. E manterei a minha bandeira levantada com a causa. O editor reclama quando a gente fala uma mesma citação mais um programa, mas tudo bem. E assim, vira a chave, aí depois, ok, às 17 horas eu tenho direito de virar a chave de novo e chorar, entrar em depressão. E as pessoas não são assim, né? Na verdade, não existe o eu profissional, o eu pessoal, é tudo uma coisa só, é o Ivan, né? E como qualquer ser humano, se eu tô com problemas paralelos, interfere no meu desempenho negativamente. Assim como estar muito bem na minha vida pessoal também pode me ajudar a potencializar meu desempenho de uma forma fantástica. Sim. Agora, assim, né, a gente está falando sobre todo esse mercado, né, sobre inovação e tudo mais, e a gente passou por grandes transformações com relação à pandemia. Nós estamos em São Paulo, mas nós moramos numa no interior de São Paulo. E lá, né, o que aqui há muitos anos existe, Uber, por exemplo, lá é um outro aplicativo que não é Uber e chegou há 1 ano e meio, 2 anos, né? As coisas lá levam um tempo para chegar. E assim, tem alguns estabelecimentos que não fazem entrega, não fazem delivery, mas começaram a fazer na pandemia porque não tinha outro jeito de fazer, né?
e fizeram durante um período. Quando as coisas voltaram, e aí, assim, é um exemplo de um restaurante. Eu não comia mais naquele restaurante, mas eu gostava de comer lá. Com o delivery, eu voltei a consumir daquele restaurante. Quando as coisas voltaram ao normal, ligo eu lá, né? Quero fazer, porque tem que ligar, não é pelo aplicativo que você pede, tem que ligar e pedir o delivery. Nós não estamos. Raiz. Nós não estamos mais fazendo delivery, agora é só presencial. Então é aquela questão assim, mudei para me adequar à situação, que era um processo, mas eu não entendi que essa era uma possibilidade, porque aí ele atinge 2 públicos, né? Quem Sim. gosta de ir no presencial e quem prefere o delivery. Mas ele voltou ao hábito antigo. Não foi convencido, né? Isso não foi disruptivo. Ele Porque não teve a mudança de comportamento, é isso? Não comprou a ideia, entrou numa zona de conforto confortável para ele. Talvez eu não queira crescer. E isso acontece muito no empreendedor. Às vezes o empreendedor ele chega num determinado patamar e eu não quero expandir, não quero abrir uma nova unidade, não quero mais funcionários, não quero essa inovação. É uma decisão sua. Essa é a sua escolha, essa é a sua decisão. Só que aí você vai ficar atento que você pode pagar o preço dessa sua decisão. A Kodak, por não inovar, perdeu o mercado. A Olivetti, hoje não temos mais aí máquina de datilografar. Quantas empresas perderam o mercado por não acompanhar as inovações? Por exemplo, nessa situação, nesse case, quantos outros restaurantes na sua cidade continuaram com delivery? Sim, acho que todos Então, que eu conheço ali, né? Não Todos é pecado. os 7 restaurantes da cidade. Todos os 3 restaurantes da cidade. Então, assim, não é pecado você recusar inovar, você recusar mudar, mas você vai pagar o preço. Você tem que assumir a Tem que responsabilidade. assumir a responsabilidade, porque pode atrapalhar os seus ganhos. Mas aí. isso não tem a ver com a questão de o público que tá frio, morno ou quente, né? Quem tá ali, porque neste caso talvez ele fosse um público frio. Aí nós vamos Sim. ter que pedir pro Fernando explicar o frio, morno e quente, porque a gente conversou sobre isso, pessoal, Um pouquinho antes. Então, Perfeito. Então, o que é esse público frio, morno e quente? O público frio é aquele que surge algo novo, ele, tá, legal. Primeiro eu quero ver se para vai vingar. crer. Vamos ver se vai vingar. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá? Nossa, usar o WhatsApp, poxa, pra gente hoje parece que é normal, né? Mas eu tenho algumas tias aí com uma outra idade ali. Não vou ficar me expondo aí no WhatsApp, não. Eu quero distância. Então é meio frio. Até que ela percebe o grupo da família, todo mundo se comunicando. Nossa, mas eu consigo falar com fulano. É um público frio. consigo mandar uma corrente de bom dia aí, Nossa Senhora? Que maravilha tecnológica. Quem nunca recebeu da tia, né? Quando a gente fala assim do público que adere a uma inovação, existem essas pessoas que são frias, que demoram, querem ver para crer. Existem aquelas que são mornas, que já começaram a ver algum resultado, começaram a ver algum benefício. Opa, eu acho que isso aqui vale a pena. Então veio ali uma proposta nova, ela leva um tempo para aderir, porque ela quer, deixa eu garantir. Tá? Eu tenho o meu projeto, depois eu conto para vocês aqui sobre viagens. Várias pessoas eu convidei para essa nova oportunidade, uma inovação. Mas você já viajou? Eu vou viajar agora em abril, né? Vou fazer meu cruzeiro em abril, enfim. Depois que você viajar, eu quero participar também. Deixa eu ver se vale. Ou seja, são pessoas mornas. Deixa eu ver se é seguro, se é garantido. Então, primeiro eu quero ver para ir, mas depois eu vou. Então pronto, legal. E tem as pessoas que são quentes. Veio algo novo, viu algo diferente ali na internet, alguém comentou, opa, deixa eu experimentar. Já quero sentir um pouquinho aqui. Deixa eu já baixar esse aplicativo, deixa eu testar. Mas tá na versão beta ainda, ótimo. Deixa eu ver. Melhor ainda. Vou até ajudar. Você conhece alguém assim? Oi? Você conhece alguém assim? Conheço. Se Tem conhece alguém assim? que tem um caderninho cheio de senha, que nem sabe mais o aplicativo que tem lá em casa. Eu gosto de mandar. O Ivan brinca falando qual é a inovação do mês, assim. Eu tava pensando nisso, você é quente, eu sou morno. E é uma coisa interessante, Jô, que você falou assim, Fernando, aqui em São Paulo já é comum o uso do aplicativo, tanto para carro como para delivery, enfim. Lá na nossa cidade, nem tanto. E isso a gente falou de uma mudança geográfica. Só que as pessoas, cada um no seu tempo. Por exemplo, semana passada, mexendo no meu celular, eu achei um aplicativo que monta o cubo mágico para você.
Lembra que eu monto cubo mágico? Sim, lembro. Porque a hora que você começou a falar do japonês, eu pensei no cubo. Então ele Sim. tem Detalhe, vários... o Fernando monta o cubo mágico falando japonês com os olhos vendados. No entanto. E, Vai ser a próxima inovação Ele dele. vai fazer isso ao vivo aqui. olha, a Rafa tem o cubo mágico aí, filho. E aí eu A achei... Rafa dormiu, coitada. Aí eu achei esse aplicativo, eu achei muito inovador. Você coloca as cores que tá ali na frente do seu cubo e ele faz um movimento na tela. Eu falei, Rafaela, olha o que o papai achou. Olha que inovação, que coisa diferente. E eu assim, achando Seu que... olhinho tava brilhando ali na hora, Brilhando, né? Ai, papai, faz tempo que eu tenho esse aplicativo. Gente... E nunca me mostrou antes? Hoje a gente almoçando e ela lá montando o cubo mágico pelo aplicativo. De repente ela mostrou pra minha esposa, mamãe, e ela fez o cubo. Eu falei, usou o aplicativo, né? Algo que pra mim parecia ser, nossa, descobri essa semana, devem ter lançado esse aplicativo agora. A minha filha já conhecia há um bom tempo. Então quando a gente fala de inovação, pra mim é novo, foi interessante, mas e pro mundo à nossa volta? Por isso, você que quer empreender e fazer algo diferente, esteja antenado. Você que quer melhorar a sua liderança de uma forma que você vai encantar e engajar a sua equipe, esteja antenado ao mercado. Participe, assista, acompanhe podcasts como este, esteja antenado com o que acontece não só na sua cidade, não só no seu entorno, não somente no seu segmento, que às vezes em outros segmentos a gente tem muitos aprendizados também. Falando em inovação... eu ia falar... O que você ia falar? Peraí. Sintonia, é isso? Acho que pode ser... Vai, É vai. que você me incumbiu dessa missão. Então vai. E por falar em acompanhar podcasts como esse, você sabia que é possível agora apoiar podcasts como esse? Isso é uma inovação, né, Jô? Essa é uma inovação. Se você quer nos ajudar a manter o Mentes em Foco, nós temos uma inovação agora. Você pode clicar aqui embaixo no link e contribuir para que a gente possa continuar mantendo a sua sanidade mental. Então clique agora. Nós aceitamos doações de carros seminovos, assinaturas de revistas, bitcoins, transferências em espécie. 2 cafezinhos por mês. 2 cafezinhos e tudo mais que o seu coração O que o seu coração permitir, o que você achar que vale a pena contribuir, apoie essa causa, apoie esse programa para a gente continuar mantendo a sua sanidade mental. E o seu bom humor também. Tô gostando desse tema comportamental com o Fernando, viu? Isso. Eu tenho certeza que a nossa audiência também. Vamos falar sobre alguns clássicos também da questão comportamental. Visão de dono, espírito de dono, qualquer coisa. Assim, eu já ouvi muita gente, eu quero saber a sua opinião também. Eu ouço muita gente dizendo, não, o colaborador tem que ter visão de dono. Eu já ouvi até gestores de RH dizer, mas isso é meio que patético, porque ele não é dono, né? E a qualquer momento ele pode ser desligado, ligado. Você acha que, assim, dá para esperar visão de dono de fato, ou na verdade, assim, é comprometimento, engajamento, que eu acho que é muito razoável, mas eu tenho dúvida se pode existir de fato visão de dono no colaborador, se ele não, de fato, ele não vai ser dono daquele negócio. Eu queria a sua opinião. Esses dias eu participei de um evento, início do mês, que falava de inovação disruptiva. Fui lá, participei de um evento online, né? E uma pergunta foi, como que eu vou envolver o meu colaborador se o salário dele é baixo e eu não posso aumentar? Como que eu vou dar uma visão de dono se a pessoa tem um contrato ali, tem ali os seus benefícios? Porque você tem que ir muito mais além do que o salário. E quando eu falo de ter uma equipe com visão de dono, nós estamos falando visão de dono da sua carreira, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. O que essa empresa que você está inserido significa para você? Para alguns colaboradores, significa pagar a conta. Pagamento todo mês, tudo certinho. Para outros colaboradores que têm uma liderança que envolve, que inova e que se preocupa com o indivíduo e não apenas com o funcionário em si, é aquilo que nós falamos agora há pouco, de estar conectado globalmente com essas pessoas, você consegue dar aquela sensação, aquele orgulho daquela pessoa fazer parte daquela empresa. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Tenho o meu time. Não vou falar qual é para não criar briga com vocês aí, tá? Fala agora, vamos abrir uma enquete. Qual é o time de Fernando Rosa? Tricampeão do mundo. Tem vários. Vários, não. No Brasil, somente um. São Paulo Futebol Clube. Viu como você pega um São Paulino fácil? Provoca. Você pega, por exemplo, o time. Você defende um time e você não ganha nada com isso. Você não tem um retorno por isso. Bom argumento esse. Quando você trabalha uma empresa
que você conquista os seus colaboradores, eles dão sentido para estar ali, eles vão com o intuito de quê? De ter o seu ganho financeiro, de ter os seus benefícios, mas vão com prazer, vão com amor, vão com vontade de estar ali pela experiência. Causa, né? Envolve uma causa e dá um sentido para aquele trabalho. Quando aquele trabalho é exclusivamente financeiro, a nossa relação vai ser financeira e acaba ficando frio. Então, envolva a sua equipe, tenha as pessoas na sua equipe, trazendo-as, não para que vai ser meu sócio, não tem como, vai quebrar a empresa se eu for ganhar as pessoas pelo dinheiro, todo mundo ser patrão. A gente não fala, tem muito cacique para como que é essa... É muito cacique para pouco índio. Isso aí. Muito cacique para pouco índio, a empresa vai quebrar, não vai ser viável. Então nós precisamos ter os colaboradores olhando para aquela empresa, fazendo sentido do vestir a camisa. Só que, nossa, você me fez fazer uma viagem agora. Nossa, acho que foi 2000. A brisa foi boa, hein? Eu lembro que eu fiz um evento para um sindicato da saúde numa colônia deles lá no litoral. E nós fizemos essa pegada. Foi mais ou menos em 2008, acho que esse evento, antes de 2010. E a pegada foi essa: vista a sua camisa. Porque se você quer vestir a camisa da empresa, primeiro tem que fazer sentido para você. Por que você está nessa empresa? Mas aqui eu não ganho o suficiente, o que eu esperava. Aqui não é a minha carreira, eu quero dar outros passos. Perfeito! E aqui onde você está é um degrau para você chegar nos outros passos. Você está tendo ganho. Então, o ganho que você tem hoje aqui é a base para o seu crescimento profissional. E muitos executivos, muitos líderes, empreendedores que eu conheço, falam: eu quero pessoas assim no meu time, com vontade de crescer, com vontade de ir além. Então perceba qual é o perfil da sua empresa, qual é o perfil da sua vaga. Existem vagas que o líder ele tem que ter consciência que é uma vaga temporária. Aquela pessoa estará empolgada, feliz com aquela vaga até uma certa fase. Vai chegar uma hora que ela vai estar numa outra idade, numa outra maturidade, tanto pessoal quanto profissional, que ela vai querer dar um upgrade. E esse upgrade às vezes é financeiro, esse upgrade às vezes é comportamental, é de liderança, é de equipe. Esse ponto financeiro que você tocou, eu acho que é bem legal. E uma das nossas frentes de trabalho é cargos e salários também. Perfeito. Eu acho interessante quando a gente abre um projeto e às vezes o gestor, nessa frente de cargos e salários, traz a seguinte questão: olha, eu preciso aqui ajustar a minha matriz salarial, porque eu estou perdendo colaboradores e tal. Legal. Como assim? O mercado está muito competitivo e os caras estão saindo aqui por causa de R$500, de R$800, aí eu estou perdendo. Fala, poxa, qual que é a sua média salarial? É X, e eu tento ver qual que é o percentual. Porque onde eu quero chegar com isso? Se você está perdendo, o que eu normalmente coloco pro gestor, se você está perdendo colaborador por tão pouco, provavelmente ele não está te trocando porque a sua matriz salarial não está legal. Ele só estava esperando uma janela para cair fora. Exatamente. Porque assim, todo mundo quando vai mudar de trabalho, de trampo, de emprego, chame do que quiser, ele faz uma análise de custo-benefício e tem um risco associado. Eu estou indo para um outro lugar, por mais que eu imagine como seja, tem o risco de não me adaptar, não gostar do serviço. Tem uma possibilidade de não dar certo lá. Sim. Onde você está, você já conhece com relativa segurança. Se por muito pouco ganho percentual em termos financeiros, você já faz a opção de assumir aquele risco, é porque a sua capacidade de convencimento da pessoa de estar ali está muito baixa. É diferente do cara falar, não, o cara tá vindo aqui dando 50% de aumento, tá dobrando o salário do cara e levando embora. Aí, pô, então você tá numa disputa financeira. Mas é muito mais fácil eu olhar para minha tabela salarial do que olhar para desenvolvimento humano. Do que olhar para cultura e clima. E desenvolvimento humano, porque é muito mais fácil eu aumentar R$500, dar R$500, fácil, não quero dizer assim, simples, sim, né? Sim. Não na questão, do que olhar para um desenvolvimento humano e falar assim, nossa, a minha liderança precisa mudar, eu preciso mudar. A forma com que eu faço gestão não deixa o clima adequado para que as pessoas tenham prazer ou se sintam felizes, engajadas em estarem aqui. Então é muito mais fácil olhar para a parte financeira, né? Então olhar para desenvolvimento humano não é fácil, não é simples, é complexo, é doloroso, né? Porque muitas vezes você entra em contato, que nem o Fernando trouxe um exemplo do filho, né? Então, assim, eu vou ter que entrar em contato, eu vou ter que conversar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso. É incômodo, mas o resultado que isso proporciona
é infinitamente... É muito mais duradouro, é muito mais forte. E não tem uma fórmula pronta, não é um resultado exato, porque quando eu falo de números, é simples. Deixa eu ver se eu posso aumentar o salário dessa equipe ou não. Quanto que a gente está vendendo, quanto que a gente está gastando. Deixa eu ver se compensa, é válido ou não. É cálculo. Tem ali um bom departamento financeiro, tem ali boas planilhas, gráficos para comparar passado, fazer projeção de futuro, pronto. Agora, comportamento é sentir, é envolver, é conversar com o outro, é fazer uma projeção e saber o que aquela pessoa deseja. Eu me recordo, quando eu migrei da CLT para trabalhar com palestras e treinamento, montei a minha empresa, abri meu CNPJ e fui viver só de treinamentos, eu lembro que meu gestor ele falou assim, Fernando, você quer um aumento? Você quer uma oportunidade para liderar uma outra área, ir para alguma área assim pontual? Eu falei, não, a questão não é salário, a questão é missão, propósito. Eu me sinto assim com um desejo de rodar o mundo. Então eu saí de uma grande empresa na qual eu trabalhava, todo mundo olhava assim, poxa, isso aqui é um futuro diretor dessa empresa. Eu ouvia isso dos meus colegas de trabalho. Mas qual era a minha paixão? Era rodar o mundo. Então hoje eu já dei treinamentos do Amapá ao Rio Grande do Sul, quase todos os estados, em mais de 200 empresas. Aquilo fazia sentido para mim. Então o problema não foi a empresa, mas o desejo do colaborador. O desejo de fazer diferente. Aí é legal. Agora, se eu resolvi mudar por causa de R$100 a mais do salário, não vai fazer diferença. O problema aí está muito na gestão. E eu encontro muitas pessoas que saem de empresas, às vezes nem pela empresa, mas pelo líder que tem. Pelo líder que tem. E essa questão do sentir, né, que você disse assim, sentir, o desenvolvimento é o sentir é lento, né? E nesse mundo que a gente está vivendo, parece que tem que ser tudo rápido, a mudança tem que ser rápida, as coisas têm que acontecer rapidamente e num tempo que eu determino. Então eu tenho 3 meses para mudar isso, 4 meses, e como eu não tenho uma fórmula mágica, eu tenho que sentir, o processo de sentir é lento. Muitas vezes eu preciso silenciar para sentir, fica quase que uma missão impossível, assim, sabe? De as pessoas olharem para isso. E falando em tempo, é uma coisa que eu vejo muito comum. A gente desenvolve pesquisa de clima. Aí o clima bate baixo, não bate legal numa determinada área. Assim como o clima não afundou da noite para o dia ali, isso foi gradualmente adoecendo, geralmente, né? Ele também não melhora da noite para o dia, ele vai gradualmente melhorando. Mas normalmente o que a gente vê é o seguinte, o clima ali está baixo, bate um plano de ação, daqui a 3 meses a gente mede de novo. Então, soluções, espera-se mudanças e soluções muito rápidas. E às vezes você nem melhorar o status quo, né? A área está com o clima baixo porque a liderança foi mal avaliada e eu nomeio esse próprio líder que foi mal avaliado para fazer um plano de ação e melhorar o clima e daqui a 6 meses eu quero tudo maravilha. Não vai acontecer. Mas agora eu quero saber um negócio. E mudou a pauta? Não mudou a pauta. Eu tô sabendo que tem uma inovação aí na área de turismo. Como é que é? O Fernando falou que vai fazer um cruzeiro, que eu quero saber mais sobre esse negócio. E ele vai chamar a equipe do podcast para ir com ele, é isso? Opa, por que não? Com todas as despesas pagas? Olha, com esse contexto do inovar, do empreender de uma forma disruptiva, eu aconselho assim, sempre que você quiser fazer algo diferente, tenha parceiros fortes, pessoas que você confia, tenha um projeto bem estruturado que não vai te dar mais dor de cabeça, que às vezes as pessoas querem inovar por inovar, aí quando vai ver dá mais trabalho do que o que ela fazia antes. Vou pegar essa tecnologia aqui diferente, cheio de botões, a pessoa se perde toda. Não, deixa eu fazer aqui do meu jeitinho que é melhor, é mais prático. Tá? Então, tenha segurança nas inovações que você faz. E como nós falamos que com a pandemia muita coisa nova surgiu, muitas oportunidades surgiram e a gente se abriu para coisas novas, eu falei, poxa, deixa eu fazer algo diferente. Deixa eu inovar, sair um pouco deste mundo só dos treinamentos, das palestras, e me surgiu uma oportunidade que veio lá do Japão de conhecer uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, que hoje ela está em mais de 190 países, no qual eles inovaram de uma forma disruptiva, pegaram a mesma estratégia, por exemplo, do Uber, que juntou ali as pessoas que querem ir de um lado para o outro e os motoristas e conectou. Essa empresa fez inicialmente essa mudança no ramo dos cruzeiros. Hoje, quando a gente fala de cruzeiro, pensa assim, poxa, uma coisa cara, uma coisa fina. Eles deixaram uma forma mais fácil de você fazer uma viagem gastando bem menos. Então, o que essa empresa fez? Conectou cruzeiros
com as maiores companhias de cruzeiros do mundo, dentro de um clube, no qual você faz a sua economia e você tem o ganho em dobro. Pela negociação, porque agora eles têm um grande grupo de consumidores, conseguem valores melhores com as companhias de cruzeiro e transfere para a gente, para nós consumidores. Não foi a mesma coisa, por exemplo, na Uber? A gente não consegue transitar de uma forma mais econômica? Netflix, hoje a gente assiste quantos filmes a gente quiser ali à vontade, com uma mensalidade pequena, apesar que o pessoal está reclamando que aumentou, né? Mas tem bastante, ainda é bem vantajoso. Até pouco tempo atrás era pequeno, né? E aí eu acabei aderindo a esse projeto, Josi. E quando me apresentaram, eu falei assim, poxa vida, eu vou virar vendedor de cruzeiro? Até que eu percebi que não era isso. Por quê? É um projeto que envolve vários países, está em vários países, e envolve uma base de treinamento muito forte. Aí eu percebi, poxa, isso aqui é um projeto de liberdade 3D. Foi a brincadeira que eu faço quando eu faço as minhas reuniões, as mentorias que eu conduzo com o pessoal lá, porque me deu liberdade de diversão, porque eu posso hoje fazer a minha economia, a minha reserva financeira para viajar num cruzeiro, e agora a partir de abril não vai ser mais só cruzeiro, vai ser também para resorts e hotéis. Então eu posso me divertir, estou no trabalho de diversão, de prazer, de férias, e todo mundo quer tirar férias, todo mundo quer viajar, e aí quando viaja, volta, fica lá com as contas do cartão de crédito para pagar, as parcelas do cartão. Então a gente aprende já uma parte de economia, onde você faz a sua poupança, economiza ali para focar na diversão. A parte de desenvolvimento, eu faço a mentoria de várias pessoas que participam do programa. Nós temos mentores da própria empresa trabalhando essa parte de empreender, de negociar, de vender, ou seja, que serve para você aplicar na sua vida, na sua empresa, no seu negócio à parte. Eu falei, opa, então é diversão, é desenvolvimento e também é dinheiro. Porque você pode ter o quê? Ter uma franquia dessa empresa. E aí, conforme você oferece as assinaturas para o clube, você também tem uma comissão, você tem um percentual. Então eu falei, poxa, isso aqui está muito interessante. Analisei, fiquei um bom tempo analisando essa empresa, falei, isso sim é uma inovação disruptiva. Eu estou me associando a uma grande companhia que está com as maiores companhias de cruzeiro do mundo e está me trazendo uma vantagem. Lembra que a gente falou de problema, transformação, solução e benefício? O meu problema, poxa, faz tempo que eu não viajo, fazer um cruzeiro é caro. Qual a solução? Qual vai ser a transformação? Vou poder viajar com a minha família com custo baixo ou até de graça, dependendo do patamar que eu estiver como um franqueado deles ali. Qual é a solução? Esta inovação disruptiva que é esta empresa na qual eu faço parte. Benefícios? Vou me desenvolver, porque tem muito treinamento. Se você não gosta de ler, vai aprender a ler. Vai aprender a se desenvolver, porque a gente trabalha muitas mentorias. Quase todos os dias a gente faz um desenvolvimento de mentoria. E no meu novo site agora vai ter uma área somente voltada para isso, para esse empreendedor disruptivo, onde eu vou trazer uma gama de soluções, de opções para as pessoas poder ter algo paralelo àquilo que faz e inovar e não ficar só mesmo colocando todos os ovos numa cesta só. Então me trouxe essa oportunidade de me desenvolver, me divertir e ainda ganhar dinheiro. E acho que essa é uma questão bem importante, né? Nós temos uma tendência de colocar as cestas, fomos educados a colocar os ovos numa cesta só, né? Eu sempre disse que a gente precisa colocar os ovos em várias cestas, porque se uma ou outra falta, uma galinha não bota, a outra tá botando, então de fome não dá para morrer, né? Exatamente. Então acho que essa é uma questão que a gente aprendeu bastante com a pandemia também, porque todos os mercados podem sofrer alguma mudança e se você tem possibilidades de estar em mercados diferentes, você vai ter resultados diferentes, né? Exatamente. E aquilo que nós falamos agora há pouco, assim, de me sentir o patrão, me sentir o dono da empresa. Para isso, as cestas que você for definir para colocar os seus ovos, coloque cestas que faz sentido para você, que tem significado para você. Esses dias, conversando com um cliente, ele falou, Fernando, eu estou querendo ir para o ramo de construção. Você gosta de obra? Não gosto, não é muito minha praia. Ué, não, mas está sendo rentável. Seus olhos brilham para fazer uma construção, construir uma casa, um imóvel, para depois vender? Ah, não tem, mas eu vou terceirizar isso. Cuidado.
Tenha os seus ovos em mais de uma cesta, mas fique atento com essas cestas se elas não vão estragar os seus ovos. E aí, de repente, eles Sugar estão sua energia. vai sugar a sua energia e você vai acabar tirando uma energia de outra coisa que estava indo bem. Sim. Tá? E nesse caso, nessa empresa que eu comentei aqui com vocês agora, eu faço mentoria para a equipe, a nossa equipe, a pessoa que me convidou, me apresentou para esse projeto, ela está no Japão. Então, aos sábados, vira e mexe, a gente se encontra no sábado à noite do Japão, para mim é sábado de manhã. O pessoal aqui de São Paulo, aqui do Brasil, quase todo dia tem encontros. Então eu pude o quê? Praticar o meu lado treinador, oferecer, agregar para aquele grupo a parte que eu gosto de treinar. Muitos deles estão fazendo parte do meu programa, independente da empresa, do meu programa de mentoria para líderes, que é um treinamento totalmente online, que eu faço um mix de aulas gravadas e aulas ao vivo comigo. Que é outro programa que tá fantástico, né? Esse aí foi o projeto novo aí, que eu digo assim, antes eu brincava assim, é o filho da pandemia. Mas não achei que não ficou legal como filho, mas sim, o fruto da pandemia. O fruto da pandemia foi esse meu outro programa que, para mim, foi uma inovação. E tá, eu acho que muito bacana. Já existia outros palestrantes, treinadores, já faziam esse tipo de trabalho. Eu demorei um pouco para fazer, porque eu estava muito focado nos meus clientes, nas empresas, e estava deixando o pessoal físico um pouco de lado. Eu falei, não, eu vou juntar agora o virtual gravado com ao vivo. Então, nesta outra empresa, nessa outra cesta de ovos, eu trouxe pessoas para o meu outro projeto. Coisas que se ligam, que está envolvendo o quê? O desenvolvimento humano. A experiência que eu tenho lá no passado, eu consegui trazer para o presente. E eles vieram para esse outro programa também. Então, perceba, quando você vai empreender, olha para o que você vai focar. Uma cesta vai alimentando a outra, né? Isto. Fernando, como é que os nossos ouvintes te encontram nas redes sociais e aprofundam aí, né? Buscam mais informações sobre estes projetos. E esse site que está saindo fresquinho agora no ar? Dia 1º de março, novo site no ar, nova cara, nova imagem. Tá? Então, para me achar pelo site fernandorosa.com.br, repetindo, fernandorosa.com.br, e no Instagram, Fernando Rosa Mestre. O Rosa é sobrenome por parte de mamãe e o Mestre é sobrenome por parte de pai. Porque eu achei que era nome artístico. É nome artístico? Não, o Mestre, ele é sobrenome mesmo. Tá? É sobrenome mesmo? Olha, eu conheci desde 2015 e não sabia disso. Não, eu achava que era artístico dele, Fernando Mestre. Não. Não, o Rosa veio da minha mãe, né? E meu pai é português, tem uma família grande lá em Portugal. E aí foi onde eu aderi o sobrenome Mestre. Aí eu trouxe o Mestre para. Então, meu nome completo é Fernando Rosa da Silva Mestre. Aí tem uma aluna que ela fez assim a descrição. O que significa o meu nome, né? No qual ela colocou o Rosa, a minha sensibilidade, meu jeito de levar, de conduzir, de me conectar, meu lado feminino. O da Silva, o meu lado povo. Meu lado simples. Eu lembro que uma empresa, Josi, uma vez o diretor dela, o presidente, falou assim: Fernando, como que você consegue ser coach dos meus diretores e dos meus gerentes? E eu fiquei 1 ano trabalhando com essa empresa, fazendo mentoria, fazendo palestras, e ao mesmo tempo você chega lá na nossa recepção, nos nossos atendentes, e dá uns treinamentos, e todo mundo se encanta. Porque a gente consegue falar as duas línguas. A língua da Silva, mais simples, mais popular, mais do povo, e a língua do mestre. Aí o mestre é aquela parte dos estudos, da sabedoria, do conduzir. Então a gente sempre brinca. Quem vocês que já participaram de eventos comigo sabe que eu gosto de interagir, gosto de gerar conteúdo com as minhas experiências, mas sempre pautado em estudos, em conceitos, trazendo para o nosso dia a dia. O Fernando, ele lembra muito o Ari Moretti, o nosso amigo, né? São os caras que você pode levar para jantar no sábado à noite no Paris 6 e depois você bota eles no ônibus e solta domingo lá na Praia Grande comendo frango no dia seguinte, que tá tudo enturmado com qualquer... Não tem problema. Você sabe que o Fernando já puxou a escola de samba, né? Já puxou a escola de samba? Essa eu não sabia. Lá vem as intimidades aí. Olha, Ivan, como é que é essa história aí? Eu moro sozinho, né? Minha mãe foi morar no Japão, eu tinha por volta de 19 anos, mais ou menos. E aí eu me conectei com a escola de samba, a Tom Maior, Grêmio Recreativo Escola de Samba Tom Maior. São Paulo. E desfilei pela Tom, acho que em torno de 97 a 2002, foi mais ou menos uns 5 anos ali vivendo o mundo das escolas de samba, né? E aprendi muito.
Primeiro ano eu saí ali na bateria, depois eu fui para as alas, até virar a harmonia também da escola. Então a gente ajudava a colocar a escola na avenida. E Josi, às vezes a gente fala assim, poxa, mas o que tem a ver? Um podcast falando de carreira, de empreendedorismo, agora vem me falar de escola de samba. O que tem a ver? Graças ao meu papel na escola de samba, eu consegui um grande estágio. Agora eu vou entregar bem a idade. Na Telesp Celular. Telesp Celular, não sei se vai aparecer na câmera, mas ali tem uma ficha, um orelhão antiga. Não sei se... Pedi pro editor colocar tipo isso aqui, editor. E quando eu fui fazer essa prova, né, esse teste do estágio na Telesp, conectando essa história da escola de samba com o empreendedorismo, com a nossa carreira, né? Cheguei lá para fazer a entrevista, uns 10, 15 candidatos ali. O pessoal do RH, o psicólogo, mais o dono da área ali, responsável pela área. Ouvindo os currículos, as falas dos meus concorrentes ali, eu estava morrendo de vergonha. Meninos ali que já tinham trabalhado em grandes bancos, já tinham ido para fora, com um currículo assim admirável. E aí eu fiquei quieto. E ó, vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Porém, aquela hora eu fiquei mudo, eu não sabia onde enfiar a cara, porque meu currículo era muito pobre, eu estava começando a minha carreira, não tinha muitas experiências. Aí o responsável pela área, ei, você ainda não falou, fala um pouquinho de você. Então, eu sou Fernando Rosa, eu estou fazendo administração de empresas, eu faço a harmonia da Tom Maior, uma escola de samba, então todo ano a gente coloca na avenida aí 2.000 colaboradores, 2.000 passistas, integrantes ali, enfim, ajuda na harmonia. Depois que eu comentei isso, não sabia onde enfiar a cara, assim, com vergonha, não tinha muita experiência profissional, ele não parou de me olhar. Passaram-se 2, 3 dias, eu recebo a ligação, você foi aprovado. Aí trabalhando com o Paulo e a Tuca, grande Paulo e Tuca, que foram grandes mentores na minha vida ali, cheguei para o Paulo e falei, Paulo, por que você me selecionou? Tinha pessoas com um currículo muito melhor do que o meu ali. Ele, Fernando, se você atua na escola de samba, como harmonia, ajuda a organizar as alas, ajuda a colocar a escola na avenida ali. Uma escola, vai lá, quase 2.000 integrantes, ou até mais, dependendo do ano ali. Imagina você aqui no nosso RH. Como que você vai desenvolver? Porque a parte técnica, a experiência que todos os outros candidatos tinham, eu vou te ensinar. Mas a parte humana está em você. Deu para perceber nos seus olhos a paixão que você tem por gente. E quando a gente fala de RH, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, a gente quer gente que gosta de gente. Foi mais ou menos isso que ele falou. Mas deu para você perceber? Não é só conhecimento técnico. É você saber gostar, lidar com pessoas, gostar de pessoas. Bota a trilha sonora de fundo de novo. Fernando, muito, muito obrigado, porque a gente ficaria assim, com certeza, por horas aqui conversando, né? Já porque vamos deixar agendado a parte 2. A versão muito bom mesmo. A gente, né, a gente consegue, a gente consegue abrir várias frentes aqui de conversa. Muito obrigada de ter aceito a disponibilidade de estar aqui com a gente. Só agradecer. Só gratidão. Foi um prazer estar aqui, bater esse papo, ter essa conexão presencial, não só virtual com vocês. Muito obrigado e quando quiser, estamos aí conversando com vocês e com vocês. E vocês já sabem, vai lá, segue, comecem a seguir já o Fernando, compartilhem, interagem e curtam, comentem comentem no post desse programa, deste episódio, o que é que tocou o seu coração. Porque aqui é gente que gosta de gente. Essa foi a fala do Fernando. Então, curta, comente o que tocou no seu coração neste programa. E conforme prometido, agora Fernando revelará o que ele disse em japonês na abertura desse programa. Eita, agora deixa eu lembrar o que eu falei. Foi o Nishimi hoje, alguma coisa. É fácil, porque eu sei poucas frases, né? Eu já fui algumas vezes para o Japão, assim, que visitar minha mãe, enfim. Quando você pisa no outro país, parece que vira a chave. Eu, minha esposa, minha outra filha, a gente rodava lá em Tóquio e se virava. E o japonês lá, ele não fala tão bem inglês. O inglês deles é um pouco diferente, então eu tive que me virar no Nihongo. Mas geralmente quando eu falo, eu teria que assistir de novo para ver o que eu falei logo no início, mas geralmente em Nihongo, né, o akata, japonês eu entendo, o watashi wa Fernando des, eu sou Fernando, frases básicas assim do dia a dia, que é o que eu geralmente falo ali. Se eu não me engano, eu falei que eu sou Fernando. Assim espera. Agora lembrei. Ai, meu Deus. Nihongo akaranayo. Isso. Nihongo
Não, Nihongo Wakata, que foi o que o diretor daquela empresa perguntou para mim. Você sabe falar japonês? Foi isso que ele me perguntou. E eu falei, ai, wakarimashita. Sim, eu sei falar japonês, eu entendo. Mas não sabia nada, tá, gente? Sabia só umas frases, só pra quebrar o gelo. Eu vou fazer o teste depois, só vou pegar no celular. Eu vou colocar no Google Translate lá, o Fernando, eu só quero ver a moça falando. Ivan Bobão não sabe o que está passando nesse programa. Quero só ver. Ó, já que é pra falar de intimidade, vou contar mais um aqui. Vou contar mais um, hein? Olha lá, hein? Por saber falar um pouquinho desde pequeno, fui crescer assim na cultura japonesa, né? Então eu aprendi a escrever. Tinha uma época que eu sabia escrever em hiragana e katakana. Aí na época de faculdade eu fazia, não é que eu colava. Rafaela, no papai não colava na prova, tá? Mas isso nunca passou pela cabeça dele. Nunca. Mas sabe quando você precisa de um lembrete? Aí eu escrevi assim na mesa da carteira, na mesa assim, ou na parede, onde eu tivesse assim, algumas palavrinhas para lembrar na hora da prova em japonês. Então o professor olhava assim, não tinha nem cola nenhuma, mas tinha uns risquinhos lá em japonês. Então, é usar as vantagens. Uma bela tática, hein, essa? O importante é a gente encontrar as estratégias que a gente usar as ferramentas que a gente tem foi disponível, né? Cola em japonês. Uma inovação disruptiva, colar em... Corta essa parte, editor, corta essa parte. Valeu, galera, Mentes em Foco. Vocês já sabem, toda segunda-feira, um episódio novo para vocês. Valeu, Ivan. Fernando, muito, muito obrigada. Valeu, é isso daí. Até o próximo programa. Valeu!